Graça e paz, irmãos. Boa noite. Mais uma vez queremos saudar a todos em nome de Jesus. Agradecidos a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de podermos, através dessa ferramenta, compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus, uma reflexão para nós, que essa reflexão venha nos edificar, que essa mensagem venha falar ao nosso coração. Queremos falar hoje sobre o nosso peregrinar aqui na terra, Nós que somos testemunhas do Senhor, fomos chamados para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, que é anunciar o Evangelho, que é anunciar a sua palavra. E como a própria Bíblia diz, a nossa pátria não é esta, é outra. Então nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui como peregrinos, passageiros, e queremos falar um pouquinho hoje sobre isso. Algumas características, alguns mandamentos que o Senhor traz para nós, ordena para nós, como igrejas, como peregrinos de uma nação celestial, porque a própria Bíblia já nos diz e nos adverte que daqui nós não somos, que lá no livro de João, capítulo 17, vai falar isso claramente, que nós não somos aqui, apenas estamos passando uma temporada, e essa temporada aqui que estamos passando, é preciso que nós venhamos passar de maneira, quanto mais próximo do Senhor, melhor. Quanto mais junto do Senhor, buscando comunhão, buscando santificação, buscando observar a palavra, buscando compartilhar a palavra, buscando guardar o nosso coração, buscar a face do Senhor. Tudo isso faz parte da nossa jornada aqui, enquanto cidadãos dos céus, que estamos numa Babilônia que não nos pertence, num mundo corrupto, cruel, onde o pecado está aí cada vez mais se alastrando, abrangente, de maneira terrível e forte, e nós como igrejas, como cidadãos dos céus, como filhos de Deus, como novas criaturas, estamos no meio de uma geração corrupta, e aí precisamos ter os nossos cuidados, ter os nossos limites pautados na palavra de Deus em Cristo Jesus, para não cairmos e não pecarmos e não andarmos conforme as regras do mundo, mas estarmos andando firmes, olhando para Jesus, caminhando com Jesus, nem que seja às vezes carregando a nossa cruz com os nossos fardos, com os nossos obstáculos, com os nossos desafios, mas que esse caminhar, essa jornada, ela tem um final feliz. E só vai ter um final feliz, só vai ser bem sucedido nessa caminhada, nessa jornada, no trilhar esse caminho do Senhor, se observarmos a palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar, logo em seguida vamos entrar no texto que queremos meditar nesta noite sobre a nossa peregrinação aqui na terra. Então oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia, porque sabemos que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Mas o Senhor tem sido bom e fiel, o Senhor tem sido nosso restaurador. O Senhor tem guardado a tua igreja, mesmo ela sendo perseguida, mesmo ela sendo maltratada, mesmo ela sendo às vezes caluniada, mesmo ela sendo muitas vezes sendo atribulada, mas cada irmão tem colocado a sua fé, tem colocado a sua confiança no Senhor, que é o nosso pastor, no Senhor, que é a porta pela qual nós vamos entrar. Tem colocado a nossa esperança no Senhor, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou.
E nós glorificamos o teu nome porque o túmulo está vazio. E a tua palavra nos diz que o Senhor está sentado à destra de Deus a interceder por nós. Ó Deus, então olha para a tua igreja, olha para o teu povo, que o mundo tem tentado de todas as formas, de todas as maneiras, de forma que não tenha nenhuma cerimônia, quer escrachar o seu povo, quer desvalorizar o seu povo, quer envergonhar o seu povo, quer conturbar a tua palavra. E aí nós pedimos que o Senhor, que conhece a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, que somos propriedade do Senhor, como a tua palavra diz, o Senhor nos guarde, nos livre de todo o mal e nos dê sempre a esperança, a perseverança e a convicção de permanecermos firmes no caminho, firmes no Senhor, na nossa rocha eterna, para que nós venhamos vencer todo e qualquer obstáculo e sermos testemunhas vivas do Senhor aqui no meio dessa geração corrupta. Isso nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos compartilhar com os irmãos hoje um versículo da palavra de Deus e aí fazer leitura de alguns versículos da palavra de Deus. Salmo 119 e verso 19 diz o seguinte: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus caminhos, ó Senhor. Então, o que significa ser peregrino, né? Nós fomos procurar lá no dicionário o que o dicionário diz. Aí você, pela própria palavra, já diz que peregrino diz da pessoa ou do indivíduo que é andante, que viaja, que empreende longas jornadas, que faz grandes percursos, que faz grandes caminhadas com um propósito, com um fim a ser atingido. E nós, como povo do Senhor, como peregrinos do Senhor, precisamos estar atentos e alertos para observarmos o que a palavra do Senhor diz, né? Se nós formos pegarmos lá no Velho Testamento, quando Deus mandou que Abraão saísse do meio da sua parentela e saísse só com a sua família e fosse fazer esse percurso que Deus ia estar direcionando, hoje nós também estamos na mesma situação. Estamos fazendo um percurso, estamos caminhando com o direcionamento de Deus e claro que o nosso alvo é atingir, a nossa meta é chegar nos céus. E nós sabemos que não é difícil, porque geralmente os viajantes, né, os andantes, as pessoas que andam nas ruas, que andam de cidade em cidade, geralmente levam bagagens. E às vezes essas bagagens atrapalham a nossa caminhada. Mas nós, como filhos do Senhor, que estamos peregrinando aqui nessa terra que não nos pertence, que daqui nós não somos, mas pertencemos a uma cidade celestial, a uma nação santa, a um povo que é adquirido por Deus, que é propriedade de Deus, temos de ter o cuidado de observar o que está em nossa bagagem, o que estamos levando, né? Então, quando nós olhamos lá para o Velho Testamento, quando Moisés estava na sua caminhada, quando outros servos do Senhor estavam na sua caminhada, uma das primeiras coisas que nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude a levar, que não venha a ser um peso, mas venha a ser um alívio para a nossa alma, para a nossa viagem, é a presença do Senhor. Nós temos de ter a certeza e a convicção que em nossa jornada, mesmo em meio à dificuldade, do deserto, da poeira, da falta d'água, da sede que o deserto propõe, Moisés aí em Êxodo 33 e 30 e 15, ele pede a Deus que Deus continue com ele, que a sua presença
não o deixe. E aí ele se agarra, vamos dizer assim, com Deus e diz: se a tua presença não for comigo, daqui eu não sairei. Então nós precisamos também às vezes fazer isso se necessário for. Buscar essa presença de Deus que é o que nos sustenta, que é a nossa base, que é o que vai nos dar força, que vai nos manter de pé quando temos a certeza que a presença de Deus está fazendo parte da nossa jornada, do nosso caminhar, que o Senhor está trilhando conosco, porque é no Senhor que nós vamos encontrar o alívio, é no Senhor que nós vamos encontrar a sombra para a temperatura alta das emoções, do pecado que tão de perto nos rodeia. Se nós formos lá para Deuteronômio capítulo 5 e verso 33, também vai dizer, Moisés novamente falando aqui com Deus, fazendo uma mediação entre Deus e o povo. Ele diz que ele pede para que o Senhor fale com aquele povo e que aquele povo ande em todo o caminho que o Senhor Deus ordenou, para que eles vivam bem, para que eles vá bem em seu caminhar, para que Deus prolongue os dias deles na terra, para que eles tenham um caminhar mais suave, mais leve, mais tranquilo, mesmo em meio a tanta tempestade, mesmo em meio a tantos desafios. E quando nós abrimos a Bíblia no Salmo 119, que foi o texto onde nós começamos com o capítulo 119, o verso 19. Aqui, Aleph, que faz esse salmo, ele faz algumas recomendações. E se você pegar esse salmo, que ele é muito grande e muito extenso, mas ele é cheio de características ou de atitudes, ações que nós, como andantes, viajantes, numa geração corrupta, precisamos ter. Além da presença de Deus, nós precisamos ser irrepreensíveis no nosso caminhar. O mundo que está olhando para nós, o mundo que está nos observando, que está nos julgando pelo que nós falamos, pelo que nós dissemos, pela maneira que nós nos comportamos, precisa ver em nós novas criaturas, pessoas que são irrepreensíveis, como diz o Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Então nós precisamos ser irrepreensíveis, nós precisamos andar na lei do Senhor. E andar na lei do Senhor significa guardar todos os mandamentos do Senhor, guardar o que está escrito, guardar aquilo com que a nossa alma se alegra, refrigera, com que alegra o Senhor. Não é andar segundo o percurso do que o mundo tem oferecido, do que o mundo tem mostrado, tem aberto as portas para a igreja. Não, o nosso andar, como a Paulo nos adverte, é andar de modo digno, a que não demos escândalo, mas é andar guardando os testemunhos do Senhor, buscando de todo o coração, como diz no verso 2, o Senhor, buscando a sua palavra, tendo intimidade com Deus. E eu sei que isso às vezes é difícil, é pesado, se torna uma coisa complicada. Mas nós temos de lembrar que nós somos passageiros aqui, que nós temos um advogado que está ao nosso lado a interceder por nós, que caminha conosco, que está conosco. O Espírito Santo está dentro de nós justamente para nos dar essa substância, esse combustível que nós precisamos para andar bem na presença do Senhor. Ainda aqui no Salmo 119, quando nós olhamos no versículo 9, ele faz uma pergunta para o viajante, para o jovem, para o peregrino, para o cristão, para o crente: de que maneira guardará o jovem, o homem, o crente, o seu caminho?
na sua peregrinação, na sua jornada, ele vai dizer lá no verso 9, observando a tua palavra, guardando a palavra do Senhor, buscando de Deus a sua presença, a sua comunhão, sendo irrepreensível para esse mundo caótico que vive mergulhado no lamaçal do pecado. Se você der uma lida nesse texto, que é riquíssimo, cheio de recomendações para que a igreja do Senhor possa observar tudo o que nele está escrito. Ele diz, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, se nós como viajantes, né? Geralmente o viajante, você sabe, passa por diversos lugares e vê muita coisa. Talvez coisas que sejam atraentes aos seus olhos, coisas que chamem a sua atenção, que faça arder os desejos da sua carne. Porém, por mais que ele olhe, ele não pode cultivar ou manter essas coisas que causam separação entre o viajante e o nosso Deus, o Senhor. Temos de fixar os nossos olhos na cruz do Calvário, como diz o Senhor, para que não olhando para essas coisas, venhamos cair na tentação de pecarmos contra o Senhor e não guardarmos a palavra do Senhor. E aí nós podemos lembrar de Daniel, jovem, na Babilônia, com tudo que o rei estava oferecendo, mas a Bíblia diz que ele propôs no seu coração, ele tinha já isso fixo no seu coração, que durante aquela jornada que ele estava fazendo na Babilônia, ele não se ia se contaminar com as coisas, com as iguarias que o rei estava oferecendo. Podemos lembrar de José no Egito, que também lhe foi oferecido um grande cargo como governador. Logo após todo o sofrimento que ele passou, os irmãos conhecem que a jornada de José não foi fácil, não foi uma jornada tranquila. A princípio, logo de início, ele foi pelos próprios irmãos injuriado, os irmãos tinham inveja dele e foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, sendo um homem fiel, um garoto fiel ao Senhor. Mas os irmãos conhecem a história de José e a jornada que José teve de trilhar até chegar ali onde Deus tinha permitido, no topo que Deus já tinha feito um propósito para ele. Mas ele precisou também renunciar a muitas coisas. Ele precisou renunciar tudo que existia no Egito, que era contra as coisas de Deus, que era contrário à vontade de Deus. E aí os irmãos que conhecem a história sabem da mulher do seu mestre, né, de Potifar, que queria porque queria que José pecasse, adulterasse. Mas ele disse, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu estou aqui, mas estou com um propósito. Tenho um alvo a atingir, a seguir. E não posso pecar contra o meu Deus, nem contra o meu Senhor. E fugiu. E por causa dessa atitude, por essa coragem de José, no meio dessa peregrinação, no meio desse caminhar, desse percurso que ele estava fazendo, foi preso e aí os irmãos conhecem a história. Mas logo depois, Deus que não deixa de estar nos contemplando, Deus que está com seu olhar voltado para o justo, Deus que tem sustentado a sua igreja até hoje, sustentou no passado, sustenta no presente, vai sustentar até no dia em que Ele quiser vier nos buscar. Contanto, é preciso que o nosso coração seja como o coração de José, seja como o coração de Daniel, seja como o coração de Abraão, seja como o coração de Moisés, seja como o coração de Davi, que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Mesmo em meio às dificuldades que Davi enfrentou,
os seus pecados, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus desafios, mas ele venceu os seus gigantes. Porque sempre que ele pecava, sempre que ele via que a rota que ele estava seguindo estava indo de encontro ao propósito inicial, que era fazer uma jornada bem-sucedida, que era caminhar, mas caminhar com o Senhor. Ele se voltava para Deus e Deus, na sua misericórdia, o tratava com amor, com filho, e perdoava os seus pecados, e por isso foi chamado que ele tem um coração segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia a soberania de Deus. Então, no verso 14 vai dizer que me alegro nos teus testemunhos mais do que todas as riquezas. Será que nós, como cristãos, como crentes no Senhor, no meio de toda essa pandemia, no meio de toda essa loucura, dessa ansiedade que estamos vivendo, desse isolamento, né? Essa guerra política que tem envolvido a saúde e a economia, e consequentemente as igrejas têm sido envolvidas nesse momento difícil para todas as pessoas, para todas as famílias, para todas as igrejas, para todas as empresas. É difícil também para nós cristãos, é difícil para nós crentes, mas a recomendação é que nós precisamos estar alegres, dando testemunho do Senhor, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a esse isolamento. Nosso testemunho, nosso coração tem de estar voltado para o Senhor, e aí precisamos seguir esses decretos do Senhor, né? A igreja hoje está vivendo sob decretos estaduais e municipais, mas nós como igrejas, como igreja do Senhor, nós temos um decreto que é maior do que todos esses decretos que prefeituras e governos estão fazendo. Nós temos um decreto que vem direto do céu, que diz: sede santo como eu sou santo. Que não andeis como nécios, mas que andeis como sábios. Que não andeis como andava outrora, em caminhos obscuros e escuros pelo pecado, mas que andemos como filho da luz. É essa a recomendação da palavra do Senhor. É esse a ordem que o Senhor tem nos dado. Que nós venhamos dar graças ao Senhor pelas misericórdias do Senhor. Que nós venhamos, então, colocar em prática ou buscar lutar para isso, porque não é fácil. Ser em nosso coração a característica de um homem irrepreensível, a andar com o Senhor, como diz a palavra, a guardar a palavra e os testemunhos do Senhor, como diz a palavra, a buscar a palavra, né, com o todo coração, como diz a palavra, guardar a palavra em nosso coração, como diz o verso 9. E aí, se você for lendo, se você for observando todo esse texto do Salmo 119, que é muito longo, e no verso 19, que foi o nosso verso inicial, vai dizer: sou peregrino, Senhor, mas não escondas de mim os teus mandamentos. Então, precisamos reconhecer que somos cidadãos dos céus, que estamos aqui de passagem, que não somos daqui, que o Senhor está permitindo o nosso estar aqui nesse momento, mas para que nós possamos, como igreja e como andantes, viajantes, testemunhar do seu amor, anunciar sua palavra, anunciar o evangelho, anunciar que o Senhor reina, anunciar que ele voltará,
anunciar que Deus é com o seu povo, mesmo em meio a tantas tribulações que talvez você esteja passando. Eu não sei qual tem sido a sua situação, qual tem sido o seu momento, qual tem sido a sua dificuldade nessa jornada que nós estamos fazendo com um destino que é o céu, onde a Bíblia diz que lá já está registrado o nosso nome, por isso que nós não vamos nos perder no caminho, porque já está fixado no livro do Senhor o nosso nome. E aí, se você tem alguma dúvida quanto ao caminho em que você está prosseguindo, andando, quanto a esse peregrinar aqui na terra, busque no Senhor o socorro, busque no Senhor a direção. A Bíblia diz que se nós não temos sabedoria, nós precisamos pedir a Deus, e Deus do alto nos manda essa sabedoria. E aí, ainda olhando aqui para o Salmo 119 e o verso 33, ele vai dizer: ensina-me, Senhor, os caminhos dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos. Inclina o meu coração aos teus testemunhos. Confirma ao teu servo a promessa feita aos que te temem. E assim nós temos muitas recomendações, muitos decretos de Deus para nós hoje, o seu povo. Mas às vezes nós achamos cansativo, nós achamos difícil, achamos que a caminhada perdeu a graça e aí desanimamos. Mas a recomendação, quando Deus falou com Josué, foi: não te mandei eu? Então seja forte e corajoso. Não temas, não tenha medo, porque eu sou o Senhor teu Deus e eu estou contigo. Então o Senhor está conosco nessa grande jornada chamada vida, nessa grande condução que nos levará até o céu. Mas nós precisamos estar aptos a chegar lá. Precisamos estar anivelados a estar nesse caminho do Senhor, a estar nesse caminho que o Senhor nos tem direcionado. Então, bem-aventurado os irrepreensíveis. Isso significa que nós precisamos ser íntegros, completamente alinhados com o caráter de Deus, que o nosso caminho deve ser plano, ou seja, que não tenha nada que venha atrapalhar a nossa jornada, para que assim nós possamos estar mais próximo de Deus. E quando fala andar aí no verso 2, aliás, no verso 1 ainda, no verso 3 também fala em andar, os que andam no caminho do Senhor, ou os que andam na lei do Senhor. Isso tem a ver com atitude, com conduta, com estilo de vida. E é aí onde muitas vezes a igreja do Senhor peca, meus irmãos. Porque nós temos perdido a visão, nós temos entrado na onda de que o mundo está oferecendo. Os nossos estilos de vida e as nossas condutas muitas vezes não se enquadra mais com os padrões de Deus, mas com os padrões do que o mundo está oferecendo. Basta nascer uma moda nova, um estilo novo, um visual novo, seja de cabelo, seja de pintura de unha, de roupa, de diversas coisas. Infelizmente, os que se dizem cristãos, crentes no Senhor, são logo tentados
e cedem a seguir o estilo, o padrão, a moda que o mundo está anunciando, que o mundo está entregando para as pessoas. E nós, como igreja, deveríamos ser diferentes. Somos novas criaturas, a Bíblia diz. A velha natureza foi crucificada em Cristo, nós somos novos em Cristo. Tudo se fez novo. Então, a nossa consciência, a Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 1, que deve ser renovada todos os dias, não se conformando com o que o mundo está oferecendo, mas infelizmente no meio dessa grande jornada que nós estamos fazendo, a nossa mente às vezes parece estar cauterizada e está alinhada mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. E aí entra o compromisso, entra a sua responsabilidade como cristão para com sua igreja local, para com as suas atividades na igreja. Mas nós não queremos que você tenha esses compromissos para com a igreja local, para com o pastor, para a diretoria, para a instituição chamada igreja. Nós queremos que a sua responsabilidade, que o seu compromisso seja com o Senhor Deus que o chamou para essa grande jornada. Quando você se dispõe a seguir essa grande jornada, as coisas vão fluir de maneira que você não espera, porque você vai ser abençoado por Deus, porque você está se dispondo a caminhar junto com Deus, fazendo a diferença, andando na contramão do mundo e guardando todos os preceitos que estão escritos na palavra do Senhor, que estão escritos nesse Salmo 119. Se os irmãos derem continuidade na leitura do Salmo, que é grande, tem outros preceitos e outras ordenanças, outros mandamentos que ele nos diz. Então a nossa oração fica e o nosso apelo é para que você que faz parte da igreja do Senhor, você que foi chamado para trilhar neste caminho que a Bíblia diz que é apertado, que é estreito, que é difícil, significa que você vai ter dificuldades, mas que você precisa ter na mente um alvo, um objetivo e assim ser vencedor. Porque a Bíblia já nos garante que em Cristo nós somos mais que vencedores. A nossa oração é que você busque isso, que você trabalhe por isso, que você queira viver isso. E querendo viver, através da ação do Espírito Santo na sua vida, através do nosso advogado, que é Cristo Jesus, que está à direita de Deus intercedendo por nós, com certeza nós vamos passar por meio da tribulação, nós vamos passar, como alguns dizem, né, passando pela prova, mas vamos passar dando glória. Nós vamos passar talvez uma noite de escuridão, de choro, de dor, de lamento, de coisas que não esperávamos, de circunstâncias que nos cercaram de repente, mas a Bíblia diz que o Senhor que não deixa de nos contemplar, ao amanhecer, o sol vai brilhar novamente e a alegria tornará a trazer o sorriso aos nossos rostos. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê da sua paz e a igreja do Senhor possa ser submissa à sua vontade, à sua palavra e estar trilhando esse caminho do Senhor na perspectiva de atingir o alvo, de atingir e agradecer aquele que está no final da reta da jornada a nos esperar, que é o Senhor, que vai nos receber no final da nossa caminhada. E é Ele que vai dizer: vinde, benditos meu Pai, entrai
e possuir o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que você possa usufruir dessa palavra, crescer, se edificar, em nome de Jesus. Amém.